O sol nascia tímido por entre as janelas envidraçadas da mansão Monteiro. Cada raio de luz atravessava os móveis de madeira maciça como se tentasse, em vão, aquecer aquele lugar frio e vazio desde que Helena partirá, a esposa de Gabriel, que morrera no parto há apenas 6 meses. Gabriel Monteiro era um nome conhecido no mundo dos negócios. Jovem, milionário, CEO de uma das maiores empresas de biotecnologia da América Latina. Mas agora, o homem antes destemido parecia uma sombra do que fora. Desde a morte de Helena, ele não falava mais sobre sentimentos. Só falava de trabalho. Sua filha, Aurora, era cuidada por enfermeiras empregadas, todas muito bem treinadas, mas nenhuma delas sabia como acalmar o choro da bebê durante a madrugada. Nenhuma parecia ligada a ela. E isso o incomodava, mesmo que não admitisse. Naquela manhã, Gabriel desceu as escadas com passos arrastados, pronto para mais um dia vazio. Ao entrar na sala de estar, viu Marina, a governanta, esperando por ele com um olhar cauteloso. Senhor Gabriel, a nova babá chega hoje, disse ela, segurando um envelope com o currículo de Isabela Torres. Gabriel ergueu os olhos com indiferença. Mais uma? Esta é diferente. Enfermeira pediátrica. Tem uma recomendação pessoal do Dr. Lucas, seu médico de confiança. Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e virou-se para sair. Horas depois, a campainha tocou. E quando Gabriel abriu a porta, viu Isabela. Cabelos castanhos presos em um coque desajeitado, olhos que pareciam guardar tempestades e primaveras ao mesmo tempo. Vestia-se de forma simples, mas seu olhar firme fez Gabriel, por um instante, esquecer de respirar. Ela sorriu, tímida. Bom dia, Sr. Monteiro. Sou Isabela. Vim cuidar da sua filha. Ele apenas a observou por longos segundos. Algo naquela mulher o desarmava. Mas ele não podia se deixar levar. A bebê está no quarto. Marina vai te mostrar onde fica. E sem esperar por resposta, virou as costas e subiu as escadas. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Aurora dormiu sem chorar. E isso foi apenas o começo. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com um silêncio incomum. Olhou o relógio de cabeceira, 7h45. Desde que Aurora nascerá, ele não dormia mais do que 4 horas por noite. O choro da bebê o acordava como um lembrete constante de sua perda, e de tudo que agora estava fora do seu controle. Mas naquela manhã, havia silêncio. Não o silêncio desconfortável do luto, mas um tipo de paz. Ele desceu as escadas em passos firmes, atento aos sons da casa. E foi então que ouviu uma canção suave, vinda do quarto da bebê. A porta estava entreaberta. Ele se aproximou, sem fazer ruído, e espiou por uma fresta. Lá dentro, Isabela balançava Aurora nos braços, murmurando uma canção de ninar que ele reconheceu vagamente. Era uma música que Helena costumava cantar. Aurora estava com os olhos semicerrados, aninhada contra o colo de Isabela, em um conforto quase materno. O coração de Gabriel apertou. Ela acordou 2 vezes de madrugada, disse Isabela, sem se virar, como se soubesse que ele estava ali. Mas voltou a dormir assim que a peguei no colo. Gabriel pigarreou, entrando. Obrigado. Não deve ter sido fácil. Ela sorriu com gentileza. Cuidar de um bebê nunca é fácil. Mas, ela é especial. Sente tudo ao redor. O silêncio dela me diz mais do que palavras. Gabriel assentiu. Ainda não sabia como lidar com aquela mulher. Ela era gentil demais, sensível demais. O oposto dele. Mas sua presença era estranhamente reconfortante. A senhora precisa de algo? Ele perguntou. Pode me chamar de Isabela. Estou bem, obrigada. Só gostaria de saber se posso sair para caminhar com ela no jardim mais tarde. Um pouco de sol vai fazer bem para os dois. Gabriel hesitou, mas cedeu. Claro. Só fique longe da imprensa. Eles são implacáveis. Naquela tarde, Gabriel os viu pela janela do escritório. Isabela e Aurora estavam no jardim,
entre as roseiras que Helena tanto amava. Aurora sorria. Gargalhava, até. E, por um momento, o peso no peito de Gabriel pareceu mais leve. Mas ele sabia, nada era tão simples assim. Especialmente quando o passado ainda rondava cada canto daquela casa. Na terceira manhã desde a chegada de Isabela, Gabriel sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. A casa parecia diferente. Menos sombria, talvez. Mas isso não o deixava exatamente confortável, pelo contrário. A leveza que ela trazia contrastava com o peso que ele havia aprendido a carregar. Após uma reunião matinal com os diretores da empresa por videoconferência, Gabriel decidiu caminhar até a cozinha. Não era comum que fizesse isso. Quase tudo lhe era servido no escritório ou no quarto. Mas algo o movia naquele dia. Encontrou Isabela lá, sentada à mesa com uma xícara de chá entre as mãos e Aurora no colo. As duas riam. Sim, riam. A bebê emitia sons agudos e alegres enquanto Isabela fazia caretas bobas e inventava vozes engraçadas. Era um retrato de afeto que congelou Gabriel na porta por alguns segundos. Bom dia, ele disse, com a voz mais áspera do que pretendia. Isabela se virou, um pouco sem jeito, mas não perdeu a serenidade. Bom dia, Sr. Monteiro. Quer um café? Ele balançou a cabeça. Já tomei. Aurora está se comportando? Como um anjo. Ela gosta de carinho, respondeu, olhando para a bebê com ternura. Gabriel desviou o olhar. Aquela visão o desconcertava. Pode deixá-la no berço por um tempo. Não precisa carregá-lo o dia todo, ele disse, seco. Isabela mordeu levemente o lábio, controlando a resposta. Ela gosta de contato. Mas claro, vou colocá-la no berço. Assim que ela saiu da cozinha, Gabriel ficou parado, olhando a xícara de chá deixada sobre a mesa. Estava pela metade. Ele levou os dedos até a porcelana ainda quente. Por algum motivo, se pegou tentando imaginar o gosto daquele chá. Mais tarde, naquele dia, Marina chamou Gabriel com uma expressão preocupada. Senhor Gabriel, posso falar com o senhor? Claro, diga. A babá. Isabela. O senhor a conhece bem? Gabriel franziu o senho. Não. Mas ela foi recomendada por uma fonte confiável. Por quê? Ela é muito próxima da menina. Mais do que as outras. E isso me preocupa um pouco. Ela a amamentou. O quê? Ontem, enquanto o senhor estava fora. Eu a vi. Aurora estava com fome, ela simplesmente fez. Naturalmente. Gabriel sentiu um calor subir pelo pescoço. Uma mistura de surpresa, irritação e curiosidade. Ela é lactante? Não sei. Mas fez como se fosse. Como se já tivesse feito isso antes muitas vezes. Gabriel ficou em silêncio. Mais tarde, no fim da tarde, foi até o quarto da filha. Isabela estava sentada na poltrona ao lado do berço. Aurora dormia, com a cabeça recostada sobre o ombro da babá. Precisamos conversar, disse Gabriel, sem rodeios. Isabela ergueu os olhos. Não parecia surpresa. É sobre a amamentação, não é? Sim. Ela assentiu devagar, afastando os cabelos do rosto com delicadeza. Achei que a senhora tivesse me informado tudo no currículo. E informei. Mas isso é algo que nem todo mundo entende. Então explique. Isabela respirou fundo. Eu perdi um bebê. Há pouco mais de 1 ano. Ele nasceu prematuro e não resistiu. Mas meu corpo produziu leite por semanas. Ainda hoje, com estímulo, consigo produzir. Aurora chorava sem parar. Nada a acalmava. Fiz o que senti que era certo. Não por mim, mas por ela. O silêncio entre os dois ficou pesado. Gabriel sentou-se na beira da cama, sem olhar diretamente para Isabela. Você não devia ter feito isso sem me consultar. Eu sei. Mas, ela dormiu a noite toda. Isabela o encarou.
Às vezes o que precisamos não é de mais regras, Gabriel. É de mais coração. O nome dito daquela forma, sem formalidade, o atingiu como um soco. Pela primeira vez, ele a viu como algo além de uma funcionária. E isso o assustou mais do que gostaria de admitir. A noite caiu com um vento leve soprando as cortinas dos quartos da mansão Monteiro. Gabriel não conseguia dormir. Repassava mentalmente cada palavra dita por Isabela mais cedo. A naturalidade com que ela revelou sua tragédia pessoal o comoveu, embora ele se sentisse incapaz de demonstrar isso. Ele se levantou, vestiu o robe e desceu silenciosamente as escadas. A casa estava mergulhada na penumbra. Mas, ao passar pelo corredor que dava acesso ao quarto de Aurora, ouviu uma voz baixa. Curioso, aproximou-se devagar. Isabela estava sentada na poltrona novamente, com Aurora adormecida em seus braços. Mas desta vez, ela falava consigo mesma. Suas palavras não eram para bebê, eram desabafos sussurrados ao vazio. Você teria amado conhecer ela, Lucas. Tem os olhos do seu irmão. Tão grandes e atentos. Às vezes me pego imaginando o que teria sido se nosso filho tivesse vivido. Gabriel recuou um passo. Sentiu o coração acelerar. Lucas. O nome o atingiu como um raio. Helena tinha um irmão chamado Lucas. Médico. Seu melhor amigo na juventude. Mas ele havia morrido em um acidente 2 anos antes. Ele voltou para o quarto sem fazer barulho, a mente girando em redemoinhos. Isabela conhecia Lucas? Que tipo de ligação havia entre eles? Seria possível que ela estivesse ali, por outro motivo? Na manhã seguinte, durante o café, Gabriel decidiu sondar. Você mencionou ontem que perdeu um bebê, começou ele, olhando para o jornal, sem encará-la diretamente. Isabela parou de mexer o chá. Sim. Não foi algo que compartilhei com muita gente. Mas me pareceu certo contar ao senhor. Transparência é importante, não? Concordo. Ele dobrou o jornal. E o pai da criança? Ela respirou fundo. Não faz mais parte da minha vida. Era médico. Ela o olhou, surpresa. Uma hesitação passou por seus olhos. Por que pergunta? Apenas curiosidade. Isabela desviou o olhar. Sim. Lucas era médico. Pediatra. Perdemos o bebê. Pouco depois, ele faleceu num acidente de carro. A dor veio em dobro. Gabriel sentiu o estômago revirar. Tudo se encaixava, ou começava a se encaixar. Você conhecia Helena? Ele arriscou. A pergunta pairou no ar como um trovão antes da tempestade. Isabela demorou alguns segundos antes de responder. Conheci, sim. Mas só de vista. Ela e Lucas se afastaram um pouco nos últimos anos, mas falavam por telefone. Eu a admirava, muito. Gabriel se calou. Aquilo era demais para um café da manhã. Ele se levantou, agradeceu e saiu. Mas seu coração não desacelerou. Underline, 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 underline. Mais tarde, sozinho em seu escritório, Gabriel revirou antigos álbuns de fotos. Encontrou uma, desbotada, em que Lucas aparecia em uma confraternização, cercado por amigos. Ao fundo, parcialmente desfocada, uma jovem sorria com uma flor no cabelo. Era Isabela. Ele pegou a foto e levou ao rosto, tentando conter a confusão que se instalava dentro dele. Ela estivera ali o tempo todo. Próxima. Silenciosa. Carregando marcas invisíveis que agora começavam a se revelar. Gabriel compreendia cada vez menos quem era a mulher que amamentava sua filha e fazia sua casa voltar a ter vida. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia, ou não queria, afastá-la. A madrugada era silenciosa, exceto pelo leve som do vento balançando as árvores do jardim da mansão. O relógio marcava 2h47 da manhã quando Gabriel acordou, instintivamente, como vinha fazendo há meses.
Estava acostumado com os choros de Aurora. Sempre os mesmos horários, sempre os mesmos lamentos. Mas naquela noite, algo estava diferente, o silêncio. Assustado, calçou os chinelos e desceu as escadas sem acender nenhuma luz. O coração batia forte, temendo o pior. Quando se aproximou do quarto da filha, parou diante da porta entreaberta. Ali, sob a luz suave de um abajur, viu uma cena que o desconcertou. Isabela, sentada na poltrona de amamentação, segurava Aurora nos braços. Ela cantarolava baixinho, uma melodia suave, enquanto balançava a bebê com ternura. Aurora dormia profundamente, aninhada ao peito dela, como se o mundo finalmente tivesse encontrado paz. Gabriel não sabia o que pensar. Estava surpreso e tocado. Encostou-se ao batente da porta, observando em silêncio. Isabela notou sua presença e ergueu os olhos. Por um momento, nenhum dos dois disse uma palavra. Ela estava com cólicas, explicou baixinho. Fiz uma massagem, e ela se acalmou. Depois quis o colo, acho que sentia falta de um calor mais humano. Ele engoliu em seco. O comentário cortava fundo. Aurora sentia falta de algo que ele mesmo não sabia dar. Obrigado, murmurou, quase sem voz. Isabela fez que não precisava agradecer. Seus olhos eram gentis, mas firmes. Bebês sentem tudo, Sr. Monteiro. Mesmo tão pequenos, sabem quando alguém realmente se importa. Ele apenas assentiu, depois se afastou. Subiu as escadas, mas o coração não voltou ao ritmo de antes. Aquela mulher estava mexendo com ele de um jeito que não entendia. Na manhã seguinte, ao descer para o café, viu Marina com os olhos arregalados e um leve sorriso nos lábios. Dormiu bem, senhor? Ele hesitou, depois respondeu. Pela primeira vez em 6 meses, sim. Os dias seguintes trouxeram uma rotina inesperada para Gabriel Monteiro. Isabela já não era apenas a babá que ele havia contratado, ela havia se tornado uma presença constante e silenciosa na vida da casa, uma sombra que parecia preencher o vazio deixado por Helena. Gabriel, por sua vez, começava a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, o jeito como Isabela sorria para Aurora, a paciência com que a embalava, e até mesmo pequenas lembranças que surgiam quando Isabela cantava para bebê, melodias que lhe traziam lembranças de Helena. Porém, junto a essa proximidade crescente, vieram dúvidas e fantasmas do passado. Certa tarde, ao reorganizar documentos antigos no escritório, Gabriel encontrou uma caixa de cartas, cartas trocadas entre Helena e Lucas, seu falecido irmão. Curioso, abriu uma das cartas. Era uma mensagem cheia de esperança, mas também de mistério, mencionando alguém chamado de Isabela, alguém que, segundo Helena, mudaria tudo. Intrigado, Gabriel decidiu que precisava saber mais. Ele não podia ignorar a possibilidade de que a chegada de Isabela não fosse apenas uma coincidência. Naquela noite, enquanto Isabela cantava para Aurora, Gabriel a observava atentamente, tentando encontrar respostas nos olhos dela, na sua voz, no silêncio entre as palavras. O que ela estava escondendo? E por quê? A lua cheia iluminava suavemente o jardim da mansão Monteiro naquela noite, lançando sombras que dançavam entre as árvores. Gabriel não conseguia dormir, a caixa de cartas em suas mãos parecia pesar mais do que o corpo cansado. A imagem de Isabela, tão perto e tão misteriosa, ocupava todos os seus pensamentos. Decidiu sair para caminhar, precisando clarear a mente. No caminho, encontrou Isabela sentada no banco do jardim, embalando Aurora, que dormia tranquilamente. A cena, tão serena, o fez hesitar antes de se aproximar. Isabela, chamou, com voz suave. Ela levantou o olhar, surpresa, mas com um sorriso acolhedor. Gabriel. Não esperava encontrá-lo aqui. Ele se sentou ao lado dela, o silêncio entre os dois carregado de perguntas não feitas. Encontrei cartas antigas, começou, mostrando o envelope envelhecido. Helena mencionava você. Disse que você mudaria tudo. Isabela olhou para a caixa, seus olhos marejados. Eu deveria ter contado antes, disse, a voz embargada. Fui amiga de Helena, desde a faculdade de enfermagem. Prometi cuidar dela,
e agora estou aqui, tentando cumprir essa promessa. Gabriel sentiu o peso das palavras. A mulher diante dele não era apenas a babá, era uma ligação viva ao passado que ele tentava entender. Por que não me contou? Medo. Medo de não ser aceita, medo de atrapalhar sua dor. Ele segurou a mão dela, pela primeira vez sem reservas. Estamos aqui agora. E eu quero entender tudo. Sob a luz da lua, um pacto silencioso foi selado, um compromisso de verdade, dor e cura. Os dias seguintes foram preenchidos por conversas intensas entre Gabriel e Isabela. Ela contou sobre sua amizade com Helena, os desafios que enfrentaram juntas, e como, durante a gravidez, Helena tinha confidenciado preocupações que nunca chegou a compartilhar com ele. Gabriel ouviu, fascinado e atormentado. Cada palavra revelava pedaços de uma mulher que ele amava, mas pouco conhecia. Durante uma tarde chuvosa, enquanto Aurora dormia no berço, Isabela mostrou a Gabriel um antigo diário de Helena, encontrado entre seus pertences. Nas páginas amareladas, Helena falava sobre medos de perder a filha, segredos do passado da família, e um misterioso encontro que mudaria seu destino. Gabriel sentiu um calafrio. O diário revelava que a morte de Helena poderia não ter sido um acidente, havia mais por trás daquela tragédia do que ele jamais imaginara. Decidido a descobrir a verdade, Gabriel pediu ajuda a Isabela para investigar. Juntos, começaram a juntar as peças de um quebra-cabeça que ameaçava abalar tudo o que acreditavam ser real. Enquanto isso, Aurora crescia saudável e alegre, sendo o laço que unia Gabriel e Isabela, mesmo diante das sombras que cercavam suas vidas. Gabriel e Isabela passaram os dias seguintes mergulhados em documentos, fotos antigas e relatos de pessoas que conheceram Helena. Cada descoberta trazia mais perguntas do que respostas. Uma noite, ao folhear um álbum de fotografias, Gabriel encontrou uma imagem que o deixou sem fôlego. Helena em uma festa, ao lado de um homem desconhecido, que não constava em seus arquivos. O homem sorria com uma expressão enigmática, e Helena parecia preocupada, quase tensa. Quem é esse? Perguntou Gabriel, mostrando a foto a Isabela. Ela franziu a testa, pensativa. Nunca o vi antes. Mas vou perguntar a algumas pessoas que ainda conheciam Helena na época. No dia seguinte, Isabela voltou com uma informação inquietante. O homem na foto era um empresário rival de Gabriel, envolvido em disputas judiciais com sua empresa meses antes da morte de Helena. Gabriel sentiu um frio na espinha. Será que isso tem a ver com o que aconteceu com ela? Isabela suspirou. Precisamos ter cuidado. Estamos mexendo em algo grande. Enquanto investigavam, os dois começaram a perceber uma conexão profunda, não apenas pelo amor à Aurora, mas também pelo desejo de justiça e verdade. Mas forças invisíveis pareciam estar atentas, e o perigo rondava a cada passo que davam. Na manhã seguinte à descoberta da fotografia, a tensão na mansão Monteiro era palpável. Gabriel sentia um peso enorme sobre os ombros, como se uma sombra sinistra tivesse invadido sua vida novamente. Enquanto revisava documentos no escritório, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quem fala? Gabriel perguntou, a voz firme. Do outro lado, uma voz baixa e ameaçadora respondeu. Pare de cavar no passado, Monteiro. Há coisas que é melhor deixar enterradas. Antes que pudesse responder, a linha foi desligada. Gabriel respirou fundo, tentando controlar o medo e a raiva. Mais tarde, ao conversar com Isabela, contou sobre a ligação. Isso é sério, disse ela, olhando nos olhos dele. Alguém quer impedir que você descubra a verdade. Mas por quê? Perguntou Gabriel, inquieto. Porque pode destruir muitas vidas, respondeu Isabela. E talvez até a sua. A partir daquele momento, ambos sabiam que estavam numa corrida contra o tempo e contra inimigos invisíveis. Mas não podiam desistir. Pela memória de Helena. Pela segurança de Aurora. E por aquilo que começava a nascer entre eles. A ameaça anônima não fez Gabriel recuar, ao contrário, despertou nele uma determinação inédita. Decidido a enfrentar o que viesse,
ele contou com a ajuda de Isabela para buscar aliados, pessoas confiáveis que pudessem ajudá-los a desvendar o mistério sem colocar Aurora em risco. Entre esses aliados estava Lucas, o irmão falecido de Helena, cuja memória parecia mais viva do que nunca nos documentos e relatos que encontravam. Gabriel entrou em contato com antigos amigos de Lucas, procurando pistas que pudessem esclarecer sua morte e sua ligação com o homem da fotografia. Surpreendentemente, um desses amigos, André, revelou segredos nunca antes compartilhados. Ele contou sobre uma conspiração envolvendo interesses empresariais obscuros e ameaças veladas contra a família Monteiro, tudo relacionado a uma descoberta científica revolucionária que Helena e Lucas haviam feito anos atrás. Enquanto isso, Gabriel e Isabela começaram a perceber que o que os unia ia muito além da guarda de Aurora. Uma conexão profunda, baseada em confiança, dor e esperança, florescia mesmo em meio ao caos. Mas o inimigo, invisível e impiedoso, continuava a se movimentar nas sombras, pronto para atacar. Naquela tarde, Gabriel e Isabela se reuniram novamente para examinar o diário de Helena com mais atenção. As páginas amareladas continham não apenas relatos do cotidiano, mas também anotações enigmáticas, códigos e desenhos que pareciam ser pistas deixadas pela própria Helena. Um trecho chamava especialmente a atenção, uma mensagem cifrada, escrita com letras entrelaçadas, que só podia ser decifrada com uma chave secreta que Helena mencionava como a luz da verdade. Determinado a entender, Gabriel buscou a ajuda de especialistas em criptografia. Enquanto isso, Isabela conversava com antigos colegas de Helena, tentando reunir fragmentos de informações que pudessem lançar luz sobre o mistério. A cada pista descoberta, o quebra-cabeça ganhava contornos mais complexos. O passado de Helena e Lucas não era apenas uma história de amor e perda, havia segredos que poderiam mudar o destino de muitos. Aurora, alheia a tudo, crescia feliz, símbolo da esperança em meio às sombras que rondavam a mansão Monteiro. Após dias de intensa investigação, Gabriel recebeu um telefonema do especialista em criptografia. Com voz grave, o homem revelou ter decifrado parte da mensagem de Helena no diário. O texto falava de uma fórmula secreta desenvolvida por Helena e Lucas, capaz de revolucionar o tratamento de doenças genéticas, um projeto que poderia transformar a indústria biotecnológica. Mas havia mais. A mensagem alertava para o perigo que essa fórmula representava para interesses poderosos, e que Helena temia pela segurança da filha e do irmão. Gabriel sentiu o peso da responsabilidade crescer. Agora entendia por que sua esposa havia guardado tantos segredos e por que sua morte parecia ter sido mais do que um acidente. Ele compartilhou a notícia com Isabela, que concordou que precisavam agir rápido para proteger Aurora e a própria pesquisa. Mas o inimigo não estava disposto a desistir tão fácil. O jogo de sombras continuava, e cada passo dado os aproximava de um confronto inevitável. Com a descoberta da fórmula secreta, Gabriel sentiu que a rede ao redor dele e de Isabela começava a apertar. A mansão Monteiro, antes um refúgio, agora parecia uma prisão vigiada por olhos invisíveis. As investigações atraíram atenção indesejada, e medidas de segurança precisaram ser reforçadas. Gabriel contratou uma equipe especializada para proteger a família, enquanto continuava sua busca pela verdade. Isabela, por sua vez, revelou uma faceta ainda mais determinada e corajosa. Ela não era apenas uma babá, era uma guardiã, disposta a enfrentar qualquer perigo para manter Aurora segura. Mas a pressão era grande. Mensagens anônimas, visitas suspeitas e tentativas de invasão começaram a acontecer, sinalizando que o inimigo estava próximo. Em meio a tudo isso, a relação entre Gabriel e Isabela se fortalecia, alimentada pela luta comum e pela esperança de um futuro melhor para Aurora. No silêncio tenso da noite, Gabriel e Isabela sentaram-se à mesa do escritório, cercados por documentos e fotografias que continham pedaços de um passado turbulento. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma rede complexa de interesses, traições e segredos guardados a 7 chaves. Enquanto discutiam cada descoberta, a cumplicidade entre eles crescia, transformando-se em algo mais profundo. O luto e a dor compartilhados criaram um vínculo que nenhum dos dois poderia negar. Aurora, inocente e sorridente, era o elo que mantinha suas vidas unidas, a luz que iluminava a escuridão que os cercava. Mas a verdade,
tão aguardada, ainda escondia surpresas. E o caminho para desvendá-la seria perigoso, repleto de escolhas difíceis e sacrifícios. Com as investigações avançando, Gabriel começou a receber ameaças mais diretas. Cartas anônimas, mensagens criptografadas e até mesmo uma tentativa de invasão à mansão deixavam claro que o inimigo não estava disposto a desistir. Em uma dessas noites, ao voltar do escritório, encontrou a porta da frente entreaberta. O coração disparou. No interior da casa, nada parecia ter sido levado, apenas uma folha de papel, cuidadosamente dobrada, deixada sobre a mesa da sala. Era uma ameaça clara e silenciosa: pare agora, ou o passado queimará tudo. Gabriel sentiu a pressão aumentar. Sabia que estava mexendo em um vespeiro, mas não podia recuar. Helena e Lucas mereciam justiça. Isabela, ao seu lado, mostrava uma força surpreendente, enfrentando o medo com coragem e determinação. Juntos, estavam prontos para queimar as sombras do passado, mesmo que isso custasse tudo. A pressão crescente começou a pesar não apenas sobre Gabriel, mas também sobre Isabela. Cada passo que davam na busca pela verdade colocava não só a si mesmos, mas principalmente Aurora, em risco. Numa noite silenciosa, depois de um longo dia de pesquisas e confrontos internos, Gabriel sentou-se com Isabela no jardim da mansão. O olhar dele estava cansado, porém determinado. Temos que decidir o que é mais importante, disse ele, a voz baixa. Proteger Aurora ou continuar lutando contra essa sombra que nos persegue. Isabela olhou para a pequena que dormia em seu colo e depois para Gabriel. Não podemos desistir. Mas talvez seja a hora de escolher o caminho que mantém nossa filha segura. Gabriel segurou a mão dela com firmeza. Então lutaremos, mas com estratégia. Precisamos de aliados e um plano. Eles estavam diante de uma encruzilhada. A escolha certa poderia salvá-los, ou destruir tudo. Ciente da necessidade de reforçar sua proteção, Gabriel buscou apoio fora de seu círculo habitual. Surpreendentemente, encontrou um aliado inesperado, Marcos, um antigo rival nos negócios, conhecido por sua sagacidade e recursos. Embora o passado entre eles fosse marcado por disputas e desconfiança, Marcos mostrou-se disposto a colaborar diante da gravidade da situação. Sua rede de contatos e experiência em segurança seriam essenciais para enfrentar as ameaças que cercavam Gabriel e Isabela. Isabela, inicialmente desconfiada, percebeu que essa aliança, embora improvável, poderia ser o que os salvaria. Enquanto isso, Aurora continuava crescendo sob os cuidados amorosos de Isabela, símbolo de esperança em meio à tempestade que se aproximava. Com a ajuda de Marcos, Gabriel e Isabela intensificaram as investigações. Agora, munidos de recursos e proteção, começaram a vasculhar arquivos secretos, registros financeiros e contatos antigos, buscando a raiz da conspiração que envolvia a morte de Helena e Lucas. Cada nova pista os levava a descobertas inquietantes, negócios fraudulentos, interesses ocultos e pessoas poderosas que fariam qualquer coisa para manter seus segredos escondidos. Em meio a esse turbilhão, Isabela recebeu uma visita inesperada de alguém do seu passado, que trouxe alertas e lembranças que ameaçavam abalar sua determinação. Gabriel, por sua vez, lutava para manter o equilíbrio entre proteger Aurora e avançar na busca pela verdade. No silêncio da noite, enquanto a mansão Monteiro repousava, Isabela recebeu uma mensagem inquietante, um envelope anônimo contendo fotos antigas dela com Lucas e Helena, datadas de antes da tragédia. As imagens mostravam momentos felizes, mas também encontros secretos, levantando mais dúvidas sobre o que realmente acontecerá. A lembrança do passado ressurgia, trazendo dores e segredos que Isabela acreditava enterrados. Gabriel, ao tomar conhecimento, percebeu que o passado estava longe de estar resolvido, e que a batalha que enfrentavam seria mais longa e perigosa do que imaginavam. Apesar dos riscos, a esperança e o amor que os unia continuavam firmes, guiando cada passo rumo à verdade. Gabriel e Isabela decidiram confrontar as pessoas mais próximas de Helena e Lucas, buscando respostas para as novas descobertas. Em uma reunião discreta, um velho amigo revelou informações que nunca haviam sido compartilhadas. Helena havia descoberto uma traição dentro da própria família, algo que poderia ter desencadeado sua morte. Enquanto ouviam atentamente, a tensão crescia.
Segredos familiares sombrios e alianças ocultas começaram a vir à tona, desafiando tudo que Gabriel acreditava ser verdade. Isabela, abalada, percebeu que seu papel na vida de Aurora e Gabriel ia muito além do que imaginava. Naquela noite, sob a escuridão da casa, prometeram que iriam até o fim, custe o que custar. Com as novas informações, Gabriel e Isabela perceberam que estavam cada vez mais próximos de uma verdade que muitos queriam esconder. Ao buscar aliados inesperados, encontraram pessoas que, como eles, sofreram perdas e injustiças relacionadas à conspiração. Enquanto isso, a relação entre Gabriel e Isabela se aprofundava, fortalecida pela luta conjunta. Aurora, como sempre, era o centro desse universo de esperança e resiliência. Mas o inimigo não descansava. Movimentava suas peças silenciosamente, preparando-se para um golpe final que poderia mudar tudo. A mansão Monteiro passou a ser vigiada com mais rigor. Movimentos suspeitos e ameaças diretas fizeram Gabriel reforçar a segurança, enquanto continuava a reunir provas. Isabela enfrentava o desafio de proteger Aurora e, ao mesmo tempo, manter a esperança viva para si e para Gabriel. Em meio a isso, uma traição inesperada dentro do círculo de confiança abalou profundamente a todos, tornando o ambiente ainda mais perigoso e instável. Chegou o momento de Gabriel e Isabela enfrentarem os responsáveis pela trama que destruíra suas vidas. Em um encontro tenso e carregado de emoções, verdades foram reveladas, alianças rompidas e novas ameaças surgiram. Aurora, mesmo pequena, tornou-se símbolo da resistência e da esperança em meio à escuridão. O confronto revelou que nem tudo era o que parecia, e que a justiça viria com um preço alto para todos. Após o confronto, a calma voltou, mas nada seria como antes. Gabriel, Isabela e Aurora precisavam reconstruir suas vidas sobre os escombros do passado. Com o segredo finalmente revelado e os inimigos neutralizados, uma nova fase se iniciava. A relação entre Gabriel e Isabela florescia, agora pautada na verdade e no amor. E, enquanto a luz do sol invadia a mansão, Aurora sorria, símbolo de um futuro repleto de esperança e possibilidades. Com os perigos finalmente afastados, Gabriel e Isabela começaram a planejar um novo futuro para Aurora e para si mesmos. A mansão Monteiro, antes palco de sombras e segredos, começava a se transformar em um lar de amor e paz. A presença constante de Isabela trouxe conforto não só para Aurora, mas também para Gabriel, que começava a se abrir para a possibilidade de recomeço. O tempo passou, e a conexão entre Gabriel e Isabela se tornou cada vez mais forte. Eles aprenderam a confiar um no outro, compartilhando alegrias e desafios. Aurora crescia saudável, feliz e cheia de energia, cercada pelo carinho dos dois. Juntos, formavam uma família improvável, mas verdadeira. Apesar dos avanços, o passado ainda lançava sombras ocasionais sobre o presente. Pequenos sinais e lembranças deixavam claro que nem tudo estava totalmente resolvido. Gabriel enfrentava dúvidas e medos, enquanto Isabela buscava formas de proteger a todos sem abrir mão de seus próprios sentimentos. Quando tudo parecia estar se encaixando, uma última ameaça apareceu. Alguém do passado voltou para desestabilizar a paz conquistada. Gabriel e Isabela precisaram unir forças como nunca antes para enfrentar o desafio que ameaçava tudo o que haviam construído. Após a superação do desafio final, Gabriel, Isabela e Aurora finalmente encontraram a paz que tanto buscaram. A mansão Monteiro tornou-se símbolo de resistência, amor e esperança. E, juntos, eles olharam para o futuro com a certeza de que, apesar das dificuldades, o amor sempre venceria. Com a paz restaurada, Gabriel decidiu expandir os negócios da família, focando em projetos que Helena e Lucas sonharam. Isabela passou a ser uma parceira não só na vida pessoal, mas também nos planos profissionais, ajudando a implementar ideias inovadoras. Aurora, agora com mais confiança, mostrava sinais de uma infância feliz e protegida. A relação entre Gabriel e Isabela floresceu, transformando-se em um amor sólido e verdadeiro. Eles aprenderam a apoiar um ao outro em cada passo, encontrando forças nas dificuldades que superaram. Aurora sentia-se segura e amada, a luz que iluminava os dias da família. Mesmo com as conquistas, novos desafios surgiram.
A empresa enfrentava concorrentes implacáveis e pressões externas que testavam a determinação de Gabriel e Isabela. Juntos, eles enfrentaram cada obstáculo, mantendo a união e o foco no que realmente importava. A chegada de novos membros à família Monteiro trouxe alegria e renovação. Gabriel e Isabela fortaleceram ainda mais seus laços, criando um ambiente de amor e segurança para Aurora e para todos ao redor. O passado, embora marcado por dor, servia agora de base para um futuro melhor. Com os desafios superados, Gabriel, Isabela e Aurora olharam para o horizonte com esperança e sonhos renovados. A vida lhes oferecia a chance de recomeçar, construir e amar. E assim, juntos, seguiram adiante, prontos para escrever os próximos capítulos de sua história. Gabriel e Isabela começaram a investir em projetos sociais em homenagem a Helena e Lucas, visando ajudar crianças e famílias em situações difíceis. Aurora era a inspiração por trás de tudo, um símbolo vivo de esperança e transformação. A mansão Monteiro se tornou um centro de acolhimento e aprendizado, um verdadeiro lar para muitos. A família Monteiro crescia não só em número, mas em amor e união. Momentos simples, como brincadeiras no jardim e jantares em família, se tornaram preciosos, reforçando os laços que os uniam. Gabriel e Isabela aprenderam que, apesar das perdas, a família é o verdadeiro tesouro. Mesmo com a estabilidade conquistada, novas dificuldades apareceram. Mas dessa vez, Gabriel e Isabela estavam preparados para enfrentá-las juntos, com maturidade, paciência e amor. Cada obstáculo era uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Em um evento emocionante na mansão Monteiro, amigos, familiares e a comunidade se reuniram para celebrar a vida e os sonhos realizados. Discursos, música e sorrisos marcaram uma noite inesquecível. Aurora brilhou como a estrela daquela celebração, cercada pelo amor que sempre teve. Enquanto o sol se punha no horizonte, Gabriel, Isabela e Aurora contemplavam a vida que construíram juntos. Um legado de amor, coragem e superação que ultrapassava gerações. E, mais do que nunca, sabiam que, mesmo diante das tempestades, o amor verdadeiro sempre prevaleceria.